Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8 ao 11, mas quero ressaltar aqui apenas o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Amém. Muito bem, nessa carta de Paulo aos romanos, aos crentes, aos servos de Deus que estavam em Roma, nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo menção da salvação que cada um de nós alcançamos em Cristo Jesus. E toda a carta de Paulo aos romanos, nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo em falar sobre este assunto salvação. E por que Paulo se preocupa em falar sobre este assunto salvação? É porque salvação precisa ser um assunto muito bem conhecido daqueles que são salvos por Cristo. Amém, Jesus. Crente que não conhece sobre o assunto salvação, ele se torna presa fácil do inimigo. A Bíblia nos mostra que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. E também diz que ao derredor Satanás brama como leão, buscando a quem possa tragar. E ele, como ele não pode tocar no crente, porque ele está ao redor está os anjos do Senhor, né? Como ele não pode tocar, o que ele faz? Ele só pode lançar dardos inflamados malignos, que estão lá no livro de Efésios, se eu não me engano, capítulo 4, né? Que diz que ele lança os dardos inflamados do maligno sobre os crentes. Mas todos nós, né, que estamos fortalecidos em Cristo, nós temos o escudo da fé para rebater os dardos inflamados do maligno. E quando o cristão ele está realmente firmado em Cristo, e o firmado em Cristo quer dizer que busca Deus em oração, o firmado em Cristo quer dizer que medita na palavra de Deus, o firmado em Cristo quer dizer que conhece o assunto salvação. Aí ele está realmente munido do escudo da fé. Aí o inimigo pode lançar o dardo que ele quiser, do tamanho que for, que não adianta. A Bíblia nos mostra que os dardos inflamados do inimigo, o apóstolo Paulo diz que são baluartes que se levantam contra tudo que é de Deus, né? São pensamentos errados, pensamentos contrários à palavra de Deus. E quando o crente não está fortalecido na fé, quando o crente não está fortalecido no Senhor, não busca Deus em oração, quando não medita na palavra de Deus, não conhece sobre salvação, ele se torna alvo e presa fácil do inimigo, porque não entende de salvação, porque não busca em oração, porque não procura meditar na palavra de Deus. Aí o que acontece? Quando vem um dardo desse, né? Não existe fortalecimento na fé. O dardo atinge e aquele pensamento se levanta: será que eu sou salvo? Será que eu vou ser salvo? Começa a pensar desse jeito. E olha, gente, esse é o grande perigo dos pentecostais, sabia disso? Os pentecostais que são assim, sabe? Não tem certeza de salvação. E Paulo se preocupa com este assunto. Por isso que ele fala deste assunto, salvação. Por isso que ele está sempre no livro de Romanos falando deste assunto, porque os cristãos que estavam em Roma, eles eram perseguidos constantemente. Eles eram jogados para os leões. E para cair na cova dos leões, tem que estar firmado em Cristo. Porque se partir dali pensando que não é salvo, é porque algo não está bem.
E Paulo fala aqui, nesta carta aos Romanos, ele mostra dentro desses versos que nós lemos aqui, 4 benefícios da salvação. Ele fala aqui, primeiramente, do principal assunto que ele trata nesses versículos, que é a justificação, que é um benefício da salvação. Por quê? Porque todos aqueles que são justificados por Cristo são beneficiados por Cristo e são justificados diante de Deus. E por que justificar? Porque quando nós estávamos no mundo lá fora, nós estávamos no pecado, né? E nós éramos injustos diante de Deus. Nós não tínhamos como nos chegar em Deus. Deus, eu fiz isso errado. Tá, e daí? Né? Primeiro que chegar nem ia chegar, porque não tem Cristo, né? Não tem como. Precisou Cristo descer dos céus, descer do seu trono da glória e morrer aqui neste mundo para justificar a cada um de nós. Os sacrifícios de touros, bodes e vários animais não eram suficientes para justificar o homem. Eles apenas cobriam os erros, os pecados dos homens por um determinado tempo. E de ano em ano, uma vez por ano, o sacerdote precisava entrar diante de Deus e apresentar aqueles sacrifícios que apenas cobriam os pecados dos homens. Até que Cristo, como um cordeiro, né, puro, imaculado, desceu dos céus para oferecer a sua vida por mim e por você que estamos aqui nesta noite. Aí sim, nós somos justificados diante de Deus. Diz aqui, o verso 5, capítulo 5, verso 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. O sangue de Jesus Cristo justificou a mim e a você. Então, nós recebemos o efeito da graça divina, que torna a cada um de nós justos diante de Deus. Nós agora então não somos mais vistos como culpados, porque éramos culpados dos nossos pecados. Não somos vistos mais como condenados, porque estávamos condenados ao inferno, né? Mas agora somos vistos como justos diante de Deus. Cada um de nós que nesta noite vamos participar da ceia do Senhor. Vejam aí como é importante participar da ceia do Senhor, né? Quando nós participamos da ceia, nós estamos aqui celebrando, ou seja, memorando aquilo que Cristo fez por nós. Nós não estamos aqui chorando, se cortando, fazendo o que as pessoas no mundo fazem quando relembram fatos passados, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, alegres na presença dEle, porque Ele fez uma grande obra e salvou a mim e a você que estavam jogados no lamaçal do pecado. É isso. E quem participa da Santa Ceia sabe desta responsabilidade. Agora quem não participa, né? Quem falta em culto de Santa Ceia, Jesus disse, né? Está na palavra de Deus, aquele que não come do meu pão e não da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Este é o perigo de não participar da Santa Ceia. Não quer dizer que a pessoa está perdida, mas quer dizer que está entrando por um caminho que para ter volta é só pela misericórdia de Deus. E por que isso? Porque na ceia nós nos fortalecemos espiritualmente. O ato da Santa Ceia é um pão comum, um suco de uva comum, que quando nós oramos, nós santificamos ao Senhor, e Ele continua sendo comum, mas o que importa é o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Isso fortalece o quê? A nossa fé. Começa aqui, né? Se é um justo, separado por Deus,
e está com a fé abalada, se torna presa fácil do inimigo, né? O assunto salvação se torna importante por causa disso, né? Por quê? A justificação é o primeiro benefício. O segundo benefício é a reconciliação, tá? Capítulo 5, verso 9, a parte B, diz assim: seremos por ele salvo da ira. Isso mesmo, da ira. Agora, olha só o versículo 10, a parte A, o que diz? Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós estávamos no pecado, antes de Jesus nos salvar, éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Foi isso que Jesus fez. Quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, Ele reconciliou a mim e a você a Deus. E por causa do pecado pelo qual nós somos separados de Deus, do qual nós merecíamos também enfrentar o juízo de Deus. É esse pecado que nos tornava inimigos de Deus. Nós estávamos em perigo de separação eterna para o inferno. Estávamos condenados ao inferno, né? A nossa culpa exigia o quê? Justiça. Por isso Jesus nos justificou e nos livrou de toda a culpa, né? E quando Ele fez isso, Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos aproximou de Deus. E agora, aproximados de Deus, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós podemos chegar e falar diretamente com o Pai. O benefício da reconciliação, né? Estávamos em inimizade com Deus, mas através de Jesus nós somos reconciliados. Imagine você, duas pessoas. Vamos tomar exemplo, um casal, tá? Marido e mulher. Vamos que aconteça algo que um deles faça, tá? E deixa o outro triste, né? Se a pessoa que ficou triste não perdoar, como que fica o relacionamento dos dois? Pensa. Fica fácil, irmão Erson? Fica difícil conviver debaixo do mesmo teto, não fica? Não é mesmo? A mesma coisa entre nós e Deus. Se Jesus não tivesse reconciliado nós com Deus, ficaria difícil para nós. Ficaria difícil. Como? Imagine se não fosse isso que Deus fez, essa obra maravilhosa de Deus na nossa vida. Como seria se Deus permitisse a nossa presença ao lado dele, mas não quisesse comunhão conosco, não quisesse conversa conosco? Imagine você e sua esposa, né? Você e seu esposo, tá? Você fez alguma coisa errada, mas ela não quer nem papo com você. É fácil isso, irmão Cid? Irmão Valdeci, é fácil? É fácil viver dessa forma? Imagine então se fosse assim com Deus, né? Imagine você se Deus apenas tolerasse o nosso pecado, tá? E tendo tolerado a nossa existência, né, Ele não nos perdoasse. É fácil viver com desconfiança um do outro? Não é fácil. Por isso que Deus enviou Jesus. E no seu amor, a Bíblia nos mostra que é pelo seu amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira, eu e você, que estávamos lá mergulhados no pecado, que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a imensidão
imensidão do amor de Deus. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E ele preparou uma forma de reconciliar cada um de nós com Ele mesmo, enviando o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então a reconciliação é o segundo benefício que trata aqui nesses versos, né? Segundo benefício que eu e você recebemos da salvação, tá? O terceiro benefício tratado aqui está no verso 10 ainda, só que na parte B do verso 10. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia não está dizendo que talvez você seja salvo. A Bíblia não está dizendo que se você se esforçar, você vai ser salvo. A Bíblia está dizendo que seremos salvos pela sua vida. Ai, irmão, mas eu tenho que me esforçar para ser salvo. Aonde você arrumou isso? Aonde? Se você tem que se esforçar, então para que Jesus desceu do céu para morrer por você? Hã? E se você tem que se esforçar, Paulo está mentindo aqui? Cristo morreu, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3, nos mostra que Cristo morreu, mas ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre, intercede por nós. Intercede por cada um de nós. Mesmo tendo sido justificados diante de Deus, mesmo tendo sido reconciliados com Deus, ainda assim Cristo intercede por nós quando nós erramos. Esta é a preservação, a certeza que Ele nos dá de que nós seremos salvos. Essa é a preservação. Livro de João, capítulo 10, 27 e 28, verso 27 e 28, diz assim: olha só, quem que fala aqui? Jesus, tá? Eu quero ver quem vai questionar Jesus falar agora. As minhas ovelhas, as ovelhas de Cristo, quem é a ovelha de Cristo aqui? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Então você, né? As minhas ovelhas, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Ele está dizendo, talvez eu dou a vida. Ele disse, dou-lhes a vida eterna. Tá? Continua. Olha isso aqui. E nunca hão de perecer. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o pentecostal que não tem certeza de salvação aqui? É Jesus que está falando, né? Está precisando então ler um pouco da Bíblia, não é não? Né? E ainda continua. Olha só isso aqui. E ninguém as arrebatará da minha mão. É isso que falta para os cristãos pentecostais. Ler Bíblia. Porque as Bíblias, muitas das vezes, ficam guardadas em casa. Hoje em dia, está um tal de ler Bíblia em celular, em tablet, nisso, naquilo, e não se carrega mais a Bíblia. Às vezes a pessoa tem a Bíblia, mas fica lá o tempo todo em casa, lá, fechada. E quando está aberta, está no Salmo 91. Né? E a pessoa mal sabe o que está escrito no Salmo 91. Né? Eu espero que ninguém aqui faça isso. Porque a Bíblia foi feita para meditar. É o que Deus fala com Josué. Lá no começo do livro de Josué. Medita nesta palavra. De noite, de dia. Ah, não é de vez em quando não? É de noite e de dia. Para que faças tudo
Quem pode ler para nós? Oi. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Isso. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É o que Deus fala, né? Com cada um de nós. Então, a preservação é um benefício da salvação para a vida de cada um de nós. Ou o crente é salvo, ou ele não é salvo, né? E o que nos fortalece é a meditação na palavra de Deus. É isso que nos dá, nos faz ficar cada vez mais firmes na fé. Como diz o apóstolo Paulo, né? Que nós resistimos aos dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. É isso, né? Mas a pessoa vive daquilo que os outros falam, né? Muitas das vezes de pessoas que nem meditam na palavra de Deus, que falam nos púlpitos por aí fora. Ah, mas tal pastor falou isso, tal pastor falou aquilo, e é pastor, então ser pastor tem que obedecer. Aonde isso? Né? Qualquer coisa referente à Bíblia tem que ter embasamento bíblico. É isso. Salvação tem embasamento bíblico. E a paz está aqui. É Jesus que está dizendo. Então nós somos preservados por Cristo, né? Recebemos aí esse benefício da preservação. Ou seja, a certeza da nossa salvação. E para terminar, o versículo 11, ele fala da transformação. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Veja bem, se nós éramos inimigos de Deus, estávamos lá mergulhados no pecado, né? Nós não éramos justificados diante de Deus, não éramos justos diante de Deus, nós éramos inimigos dele, nós não tínhamos salvação. E agora, como diz aqui o texto, que temos recebido a reconciliação, então quer dizer, se éramos inimigos, agora somos amigos. Se éramos injustos, agora somos justos. Se éramos perdidos, agora somos salvos. E se tudo isso aconteceu, é porque aconteceu alguma coisa. E aconteceu o quê? Uma transformação. Jesus transformou a minha e a sua vida. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Por isso nós estamos diante da mesa do Senhor, para participar da Santa Ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, conforme ensinam as Escrituras. Este é um culto que aquele que é convertido não deve faltar de forma alguma. Tome isto, cada um de vocês. É um culto que nós devemos nos esforçar para estar presente. Não tem essa, não tem aniversário. Não tem essa, não, eu tenho que ver. Tudo bem, viajar tudo bem, porque daí pode tomar lugar para se for, né? Mas não deve deixar de tomar. Agora no aniversário você não vai tomar ceia, né? Num casamento você não vai tomar, mas é muito amigo meu. E Jesus não é amigo seu? Jesus é o que então? Ele fica em segundo plano? Né? Por isso a Santa Ceia é um culto importante. É uma vez no mês, onde nós nos reunimos para termos esta comunhão entre nós e com Cristo Jesus, né? Passamos, que éramos inimigos de Deus, estávamos no pecado, né?
passamos agora a amar a Deus, e não amamos mais a carne, não amamos mais os desejos carnais, não amamos mais o mundo. E sendo agora transformados, nós queremos somente amar ao Senhor, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Por quê? Porque nós fomos tornados aceitáveis ao Senhor e participantes da sua graça. Este assunto graça, ele está intrinsecamente ligado à salvação. Sabe por quê? Quem é salvo tem graça de Deus. É por isso. Pela graça, sois salvos. E isso não vem? Não vem? De vós. De vós. Nem eu, nem você estamos aqui, ou aceitamos a Cristo, porque nós quisemos, não. Muito pelo contrário, foi Jesus que nos aceitou. Já mostramos isso aqui. É verdade. Né? Ele que nos aceitou. E se Ele nos aceitou, nós fomos aceitos pela graça de Deus. E graça de Deus é algo que não se tem como pagar. É algo que não é merecido. Por quê? Nem eu, nem você merecíamos nada disso. Nós não merecíamos porque estávamos no pecado como nossos pais, Adão e Eva. Nós estávamos mergulhados no pecado. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus foi derramada sobre a minha e a sua vida. Nós somos justificados, como diz aqui Paulo aos Romanos. Nós somos reconciliados com Deus. Recebemos certeza da nossa salvação. E fomos transformados por Deus. Transformados, cada um de nós que estamos aqui. Livro de Efésios, para terminar, capítulo 3, verso 11 ao verso 12. Olha só o que diz aqui, Paulo escrevendo aos Efésios. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. Agora, pela graça de Deus, eu e você temos acesso diante de Deus. E graça, principalmente por estar ligado à salvação, intrinsecamente ligado à salvação, é outro assunto que crente pentecostal quase que não entende. Né? Eu comentava com o irmão Laércio, agora, eu acho que foi ontem, não sei. Porque tem muita gente que tem o costume de achar, né, que Satanás pode fazer o que quer da vida dele. Tem crente sim. Vem do mundo e ainda crê nas coisas do mundo. Acha que qualquer macumbeiro ou qualquer outro de pessoa do maligno, né, pode fazer mal para ele. Acha que fica suscetível a essas coisas do mundo. Irmãos, se você pode ser alvo de macumbaria, de olho gordo ou daquele outro, então Cristo não é Deus? Você não tem Cristo no teu coração? Cristo é ou não é maior que tudo isso? Glória a Deus. A graça de Deus alcançou a cada um de nós. E pela graça de Deus, o inimigo não pode tocar em nenhum daqueles que são escolhidos do Senhor. Glória a Deus. É um tal, principalmente em culto de libertação, de crente caindo endemoniado, de crente dizendo que foi algo de macumbaria. Jesus. Só uma conclusão nós chegamos. Jesus não está na vida dessa pessoa. Não é? Porque
Porque se ele tivesse, não seria. Não é? A conclusão está errada? Não está. Vejam aí, porque as pessoas têm falta de entendimento da graça de Deus. Né? Ela foi derramada sobre a nossa vida, é favor imerecido. Tá? Ela foi derramada na nossa vida. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, lá no livro de Hebreus, não me recordo o versículo agora, mas se alguém achar pode citar aí, que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da graça de Deus. Glória a Deus. Ele é o Espírito da graça de Deus. Nenhum mal pode tocar naqueles que são de Deus, naqueles que têm o Espírito de Deus, daqueles que são cheios da graça de Deus, daqueles que foram salvos por Cristo, porque o próprio Cristo diz aqui, que nem ninguém os arrebatará da minha mão. Glória a Deus, aleluia. O próprio Jesus diz isso aqui, né? Então esses são os benefícios da salvação. É um assunto que em outras ocasiões nós vamos voltar a falar mais ainda, porque é um assunto que merece ser falado para esclarecimento das nossas vidas. Amém?